Olá pessoal, começa mais o programa Avanço Tecnológico. Hoje eu tenho a honra de estar recebendo aqui o Sr. Carlos Barbosa, mais conhecido como Cadu. Ele que é CEO da empresa Fórmula XR, que é especialista e desenvolve a parte de realidade virtual. Então, até hoje, o programa específico, a gente vai falar sobre a tecnologia na realidade virtual, realidade aumentada, a parte de imersão. Ele vai passar bastante informação e conhecimento para nós. Cadu, mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui. Aceito o convite de vir aqui no programa, passar informação e conteúdo ao nosso telespectador. Muito obrigado. Ô, Cadu, fala pra gente como surgiu a empresa Fórmula XR. Ela está aqui mesmo no Vale do Paraíba? Isso, a Fórmula XR está localizada no Parque Tecnológico de São José dos Campos e a empresa surgiu da oportunidade que foi a tecnologia de imersão ou realidade virtual baratear, simples assim. Então eu trabalhei na USP, chamavam-se cavernas digitais naquela época, tá? Eram complexos enormes de tecnologia imersiva, custava em torno de 3 milhões de reais para ter essa tecnologia. Eram salas enormes que cada parede eram projetores, tá? Então você colocava o óculos. Só existia realidade virtual na Embraer, na PUC tinha também uma caverna digital e na Petrobras, para você ver como era caro. Tá? Eu trabalhei, na verdade, na caverna digital da USP, a USP também tinha. E anos mais tarde, mais ou menos 10 anos mais tarde, toda essa tecnologia que custava 3 milhões passou a custar $300 e veio parar no topo da nossa cabeça. Caramba. Então isso aí é oportunidade. A gente abriu a empresa bem nessa fase de barateamento e massificação da realidade virtual. Tá? Foi eu especialista em computação gráfica e o meu sócio mais programador hardcore mesmo. A gente incubou no Parque Tecnológico e a partir de então a gente começou a desenvolver serviços de trazer modelos CAD da indústria aeronáutica para dentro de realidade virtual para que as pessoas pudessem fazer design review, ou seja, analisar aquelas peças de forma imersiva. É assim que surgiu a imersão visual. Fantástico. E é muito interessante isso porque revolucionou, né? A tecnologia ajudou demais o avanço da tecnologia. Vocês acompanham o programa que ele vai falar até de treinamento que é utilizado através dessa tecnologia, que ajuda demais, né, Cadu? Desenvolveu muito e ajuda muito a gente, né? E a região como um todo. Cadu, então, qual que é a definição da realidade virtual? Perfeito. Bom, vamos lá. O que a gente tinha até então, antes de realidade virtual, eram modelos bidimensionais, ou seja, telas bidimensionais. É o monitor, o famoso monitor, ou até mesmo um modelo impresso em papel, digamos assim, para analisar aquela peça tridimensional. Com as tecnologias imersivas e, primeiramente, realidade virtual, você literalmente entrou dentro do monitor. É como se você estivesse dentro daquele ambiente virtual. E aí acontece uma coisa maravilhosa que é visualizar tudo na escala real. Então você literalmente começa a ver as peças em escala real. Se você parar para pensar, no monitor, uma garrafa PET e um submarino podem ter o mesmo tamanho, correto? Sim, mas quando você está em realidade virtual, você vê um submarino daquele tamanho, você entra dentro, você tem toda essa relação de tamanho perfeito. Proporcionalidade, tudo mais. Exatamente. Então, se você tiver um jogo de futebol, você pode estar dentro do estádio. Se você tiver também uma aeronave, você pode entrar no cockpit dela e literalmente estudar a ergonomia ali dentro. Essa que é a beleza da realidade virtual, ao meu ver. Isso ajuda muito, conforme você falou, a ver essa proporção. Então fica muito mais claro o entendimento de certas características que antigamente não tinha, né? Até uma outra pergunta que eu ia fazer, foi interessante você falar, que eu já tenho outra pergunta aqui, que realmente era a diferença, né, dos projetos tradicionais, o antigo 2D e tal, para os projetos imersivos, né? Exatamente. Então é justamente essa diferença mesmo. Exatamente. Poder entrar dentro do ambiente virtual muda completamente a maneira como você analisa tudo, tá? Então, por exemplo, se você tem um cockpit e você está vendo ele de forma bidimensional no papel impresso, você não consegue estudar como que fica a interação sua com os controles, com os botões e tudo mais. Quando você entra dentro do cockpit, literalmente, né, com realidade virtual, você começa a compreender todos os ajustes que precisam ser feitos antes de prototipar ou colocar aquela peça em produção. Porque depois que está pronto, já era, né? Retrabalho, exatamente. Você tem uma perda muito grande quando você tem que fazer o retrabalho daquela peça posteriormente à fabricação. Perfeito. E é interessante, né, Cadu? Porque daí você consegue remodelar ou alterar. Não era bem isso que eu queria, ou não é assim que eu imaginava. Então você consegue corrigir de uma forma mais prática e dinâmica.
com baixo custo. Perfeito. Inclusive, eu vou citar até um caso de sucesso, foi da Bell Corp, eu acho, uma fabricante de helicópteros, que conseguiu fazer um helicóptero inteiro. Primeiro, todo o mock-up em realidade virtual, reduziu em 10 vezes o tempo de projeção, de projeto daquela aeronave, daquele helicóptero. 10 vezes. Olha o tanto de economia. Não é 30%, não é 10%. 10 vezes, tá? Então seria 1000%, digamos assim. Coisa louca. Exatamente. E você visualiza todos os fios, você vê quando está tendo interpretação, análise de ergonomia e tudo mais. Acho que é um dos melhores casos de sucesso na área de design review que eu conheço até hoje. Eu vi também bastante o crescimento na parte na arquitetura, né? Então, por exemplo, antigamente a pessoa eu sou da época do CAD, acho que você também, né? Até hoje o CAD ainda é muito usado, né? Fazia um CAD em 2D e tal, até em 3D, a pessoa via proporcionalidade, tinha um entendimento da cara. Hoje não, a pessoa consegue ver a textura, entra dentro dos quartos, né, da sala, tudo mais. Isso facilitou até a parte de arquitetura, engenharia civil. Exatamente, é basicamente design review para arquitetura e engenharia civil. Então, você comentou uma coisa muito interessante, que a partir de um projeto de, por exemplo, mobília, uma senhora pode visualizar na frente dela a mobília. É bem diferente do que ver só numa imagem bidimensional. Quando você está ali dentro, estuda também a abertura das portas para ver se tem penetração, se está abrindo corretamente, né? Então, você detecta um monte de erro e também questões visuais e tudo mais com realidade virtual. É fantástico. Não, principalmente a questão de combinar. A mulher olha muito essas coisas de design interior, né? Exatamente. A questão de combinar cores, né, com móvel e tal. Esse móvel ficou bonito aqui. Isso é muito legal, né? Inclusive, até um parênteses nesse sentido, atualmente não está massificado. Então, as donas de casa, como eu falei, não utilizam. Entendi. Mas é barata a tecnologia, tá? Hoje em dia está caro porque a gente está pagando o desenvolvimento, mas no futuro vai estar muito barato, tá? Então, significa que o seu arquiteto de um escritório de São Paulo vai entrar em realidade virtual, em modo multiusuário que a gente fala, ou seja, a dona de casa e o arquiteto vão compartilhar o mesmo ambiente virtual remotamente para fazer uma análise daquele apartamento, sem ter o deslocamento. Isso vai ser fantástico, porque vai baratear bastante, né? Se você parar para reparar, um celular antigamente, né? Um celular, aquele tijolão, era extremamente caro, né? Só o Pablo Escobar tinha, mais um presidente. Só mandava pendurada aqui, se jogasse, acho que... Exatamente. Hoje em dia, uma criança de 10 anos tem um celular na mão com um poder de processamento maior que um Silicon Graphics, que era um supercomputador antigamente. Então, toda senhora vai ter um óculos, eles vão poder entrar também, se comunicar. As crianças também, né, vão poder compartilhar ambientes em escolas e tudo mais, mas acho que talvez você vai perguntar isso aí. Não, isso é interessante, porque a gente acaba não percebendo, né? Mas como teve um avanço tecnológico, né, nessa área dos celulares e tudo mais, da comunicação, então até mesmo a realidade virtual, ela ajuda e vai potencializar até a comunicação, né? Bastante. Porque facilita o entendimento e a interpretação de certas características. Bastante. Se eu não me engano, um dos diretores da Apple já comentou que no futuro a gente vai ter mais óculos não vou falar realidade virtual, mas vai ser mixed reality, né? Uhum. Que é aquele que você tem hologramas misturados com o ambiente real. Você vai ter mais óculos do que celular, porque vai ser muito mais ergonômica a utilização e tudo mais. E só um parênteses sobre isso, sobre essa questão de massificação. Acho que por volta de 2005, as maiores empresas de TI estavam criando os smartphones, tá? 2005. Windows Phone, Apple, Sony, Samsung, né? Acho que foi 7 anos depois, 80% da população do planeta tem um smartphone na mão atualmente. E olha só, isso está acontecendo nesse exato momento. As maiores empresas de TI estão criando seus aparelhos imersivos. Então, se você pegar a Apple, vai ter um aparelho imersivo da Apple, Sony também, Samsung já tem, né? O Facebook comprou a Oculus, então todas as grandes empresas de TI estão criando. Isso significa que daqui a 5 anos ou 7 anos, 80% da população do planeta vai ter um aparelho imersivo também. Então. Pessoal, olha, eu sei que vocês estão gostando, mas a gente tem que ir para um breve intervalo. Ó, não sai daí, continue acompanhando o programa Avanço Tecnológico, volta já. Pessoal, voltamos para o programa Avanço Tecnológico. Hoje está muito bacana, pessoal. Até se você perdeu o primeiro bloco, eu peço para você depois acompanhar, assistindo no YouTube. Está imperdível, tá? Estou aqui com o Carlos Barbosa, mais conhecido como Cadu. Ele que é o CEO da empresa Fórmula XR, especialista, né, na parte de realidade
imersiva, né? Imersivo, né? Isso mesmo? Sistemas imersivos. Sistemas imersivos e eu chamo como realidade virtual, mas sistemas imersivos. Mais conhecido como mais sistemas imersivos. Eles estão aqui no Parque Tecnológico, né? Isso mesmo, ele falou isso no primeiro bloco. Então ele está passando bastante informação e conhecimento, algo muito bacana que está revolucionando e um futuro não tão distante, isso vai ser algo normal, conforme ele falou no bloco anterior. Então eu não vou dar spoiler, mas acompanha, vê o bloco anterior, vocês vão entender do que eu estou falando. Ô Cadu, é o seguinte, eu tenho uma curiosidade muito grande, que assim, por exemplo, principalmente na pandemia do novo coronavírus, né? Infelizmente a gente ainda está na pandemia, infelizmente, mas teve uma questão de distanciamento e o trabalho remoto hoje deu uma evoluída. Há quem diga que evoluiu uns 10 anos nesse sentido, não sei se é tudo isso, mas deu uma evoluída nesse sentido também. Tem muitas empresas até que já têm áreas específicas em trabalho remoto que viu isso uma vantagem significativa em função da pandemia. Porém, existe ainda uma certa limitação nisso, né? Então, por exemplo, a pessoa está no computador, ou outro tem várias plataformas. Como que está a tecnologia na parte de holograma? Porque eu já vi isso em filmes de ficção científica, que as pessoas estão tendo reuniões, por exemplo, imagina aqui uma sala, então tem uma mesa aqui, tudo realidade virtual, tudo em holograma, e eu estou vendo, por exemplo, uma pessoa está na Inglaterra, outra está na China, e eu sento numa mesa olhando no olho dessas pessoas. Isso é possível? Isso está caminhando para isso? Perfeito. Bom, a gente tem a tecnologia de realidade virtual, em que você coloca um óculos e você perde a visão ou contato com o mundo exterior aqui, o real. Tá? Então você literalmente entra dentro de um ambiente virtual e você não enxerga mais nada aqui. Tem sua utilidade. Se você quiser teletransportar uma pessoa para outro ambiente virtual, essa tecnologia é perfeita. Mas também tem uma tecnologia que está surgindo nesse momento. Essa tecnologia, na verdade, ela está no mesmo ponto que a realidade virtual 5 anos atrás estava, tá? Chamada Mixed Reality. Então, Mixed Reality é uma tela LCD aqui, só que uma tela transparente em que projeta também, como é que eu posso dizer, modelos tridimensionais e animações tridimensionais, tá? Não quero ser muito técnico aqui, mas se você projeta uma imagem 3D num olho e no outro olho com um desvio de 10 graus, etc., você tem estereoscopia e você acaba tendo uma noção de profundidade para aquele modelo 3D. Então, praticamente, a mesma sensação de se enxergar um holograma na sua frente. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer, tá? Então, se eu colocasse esse óculos aqui, primeiro acho que posso comentar sobre 2 deles. Um é o Magic Leap, muito famoso aí, é uma tecnologia que está bem avançada em termos de Mixed Reality, e o outro é o HoloLens, tá? São muito caros, ainda cada óculos em torno de 3 mil, mas quando você usa um aparelho desse, você vê esse holograma. E se a gente usar um sistema síncrono, o que significa isso? Eu coloco um óculos de realidade virtual, de Mixed Reality, você também. E a gente começa a sincronizar os dados entre os dois óculos, ou seja, os dois óculos começam a ver o mesmo ambiente virtual. Legal. Aí é como se a gente tivesse eu e você visualizando um holograma. Então, na minha opinião, já existe holograma, tá? Holografia. E é literalmente assim, se você um dia tiver a oportunidade de colocar um HoloLens na cabeça, você vai ver isso. Como eu falei, você coloca um HoloLens, você coloca uma pessoa do outro lado do mundo, consegue visualizar o mesmo holograma, digamos assim. Usando a mesma plataforma, claro. Exatamente. Você compartilha o mesmo ambiente. O mesmo ambiente, tá? Isso é bem... Independente de onde você estiver, claro, né? Também, exatamente. Mas, como eu falei, aqui nós estaríamos vendo cada um o mesmo holograma. Então, isso é fantástico. Já existe, né? E é fantástico porque, já puxando o gancho aí para ambientes colaborativos, é que esse objeto 3D ou esse ambiente virtual pode ser compartilhado com uma pessoa de forma remota do outro lado do mundo, tá? Então, isso é fantástico nesse momento de pandemia, né? Há uns tempos atrás era utilizado apenas para design review de forma remota, ou seja, validação e análise de estruturas de engenharia de forma remota. Certo. Então vamos lá, a Embraer tem uma Embraer aqui, tem uma subsidiária na China. Eles conseguem fazer compartilhar esse ambiente virtual, fazer a análise da peça e era utilizado para isso. Mas hoje em dia, com a pandemia, você pode fazer também esse ambiente, participar desse ambiente colaborativo mesmo em São José dos Campos para não ter contato com as outras pessoas e tudo mais, e em quarentena conseguir trabalhar com a mesma eficiência de como se estivesse presente dentro da empresa. E é interessante, né? Porque por mais que hoje, para mim, né, eu acredito que eu sou do tempo antes da internet. Não, quer dizer, já tinha internet, mas aquela internet de escada, tudo mais, né? Que era internet que não... Se tivesse internet de escada nessa pandemia, a gente não tinha conseguido fazer nada, né? Sim. Então, para mim, a grande evolução foi a internet. Eu acho que o grande start foi a internet, que possibilitou uma grande evolução da tecnologia, né? Então, hoje a internet ela ajuda demais, mas mesmo nas plataformas hoje, trabalhando remotamente, você perde qualidade, né? Por mais que seja... você consegue falar em tempo real,
você está olhando para a pessoa, é diferente você está olhando assim, né? Exatamente. Então, dentro do mesmo ambiente, é diferente, né? Ainda mais nós, que precisa mais do contato, né? Tá próximo para olhar. Então, essa tecnologia possibilitaria isso. Com certeza, exatamente. A gente consegue ver um holograma, os dois em tempo real, e todo dado é passado via internet, né? Isso é importante. Então, um chip 4G consegue fazer com que você tenha essa colaboração virtual de forma bem simples e barata. O 5G vai ajudar ainda mais, né? Sim, o 5G ele vai permitir, aliás, que você faça uma coisa mais interessante, que é, ao invés do processador do seu aparelho processar o ambiente virtual, que muitas vezes é pesado, ele é tão rápido, o chip 5G, que você pode ter um supercomputador processando aquele cenário, ele só passa a imagem que você tem que visualizar no LCD. Então você pode... Ele comporta aquilo e consegue... Exatamente, ele calcula toda a renderização que a gente fala, tá? Isso é um papo mais complexo. Então, o supercomputador na nuvem calcula, mas ele passa a imagem, então você vê algo extremamente detalhado e hiperrealista com um processador embarcado do celular no seu olho. Falando sobre realista, indo para a parte de... que acredito que eu tenho muito público também de 18 anos, 19 anos que nos acompanha. Sobre os games, essa tecnologia está aplicada nos games também. Sim, bastante. Tem que tomar cuidado aí com o seguinte. Em primeiro lugar, se você coloca um óculos de realidade virtual, você não pode transladar a câmera lá dentro. Eu vou explicar o que significa isso, exatamente. Porque nosso corpo ele tem a sensação de equilíbrio, se é que eu posso dizer assim, é a sincronia perfeita entre a sua visão e o labirinto, certo, que é a sensação de gravidade. Tá? Toda hora que sai de sincronia esses dois, você começa a ficar enjoado. Tá? Então, se você está com óculos de realidade virtual e você vê o ambiente mexendo, porém o labirinto não acusa movimento, não sei se deu para entender, não acusa a gravidade e tudo mais, você sente um grande enjoo. Então, todo mundo quer jogar jogo de carro, acha maravilhoso e, na verdade, é horrível. Tá? Aquele jogo de montanha-russa que tem nos shopping centers é um crime que se faz com a realidade virtual. Muita gente enjoa e passa mal. Então, você tem que ter um formato ideal para praticar esse jogo. Por exemplo, um jogo de tênis. Um jogo de tênis, você está ali parado, você não translada a câmera, né? Você não é igual um jogo de carro. Então, um jogo de tênis é maravilhoso. E vários outros esportes que a gente fala, tá? Sim. No futuro vai ter muito esporte. Eu já vi gente jogando ping-pong, já vi gente lutando espada de Jedi em realidade virtual. Vai ter muito esporte interessante, totalmente imerso. E o mais interessante, você vai poder jogar esse jogo com um cara no Japão, do outro lado do mundo. Louco! Eu vejo que cresceu muito a parte de carros, assim, os campeonatos mundiais, por exemplo, existe campeonato mundial de carro, né? Mas aí o cara tem todo um simulador que faz os movimentos e tal, né? E muitas vezes não é com óculos, justamente porque causa muito enjoo. Exato. Muito enjoo. Eu vejo que isso está crescendo muito e tem canais que tem equipes, né? Tem equipes que competem nacionalmente ou internacionalmente, né? Então tem competidores, né? Profissionais nessas áreas. Né? Então, e muitas academias vão adotar também isso. O cara vai chegar na academia e ele quer relaxar e sair do ambiente da cidade, então você coloca um óculos, você está lá pedalando. Que legal. Exatamente, você consegue transportar o cara para um ambiente mais bucólico, para uma floresta, é bem interessante também. Muito bacana. Pessoal, sei que o papo está muito interessante, mas a gente tem que ir para um breve intervalo e voltamos já. Acompanhe a gente aí, voltamos para o programa Avanço Tecnológico. Olá pessoal, voltamos para o programa Avanço Tecnológico. Hoje eu estou recebendo aqui o Sr. Carlos Barbosa, o Cadu, ele que é CEO da empresa Fórmula XR. Eles são especialistas, né, na parte de projetos imersivos, mais conhecido como realidade virtual, né, mais popular. E ele está passando, quem não acompanhou, acompanha os 2 primeiros blocos, está muito bacana, ele passou bastante informação e conhecimento. E eu mesmo tirei várias dúvidas. Obrigado, viu, Cadu? Eu tinha algumas dúvidas, né, dúvidas mesmo que você escuta e tal. Obrigado pelas informações, pelo conteúdo que você está passando, enriquece muito o meu programa e o entendimento do nosso telespectador. Muito obrigado. A gente tem um entendimento assim, o seguinte, você falou sobre os projetos imersivos, né, de vários segmentos e tudo mais, e na área de treinamentos, é muito utilizado isso também, né? Perfeito, inclusive é o foco da empresa, né? A empresa desenvolve uma plataforma que permite autoração de conteúdo imersivo. Caramba! Tá? Não só treinamentos, como apresentações, tours virtuais, tá? A gente faz essa plataforma, e essa plataforma, já falando mais um pouco sobre ela, o objetivo dela como é que eu posso dizer?
disseminar ou baratear a produção de conteúdo imersivo, tá? Porque até então é muito caro produzir tecnologia imersiva ou conteúdo imersivo. Essa plataforma ela coloca o poder de criar conteúdo, digamos assim, passa o poder de criar para as mãos do usuário. Tá? Esse é o grande diferencial da nossa plataforma. Tá? Mas vamos lá. Qual que é a grande vantagem de você ter treinamento imersivo? Primeiro, muitas vezes a máquina que você está utilizando ou que você quer treinar o usuário, ela é muito cara. Então, tem máquinas ali na Ball Corporation, por exemplo, na Nestlé, um forno da Nestlé, extremamente caro. Né? Como é que você vai colocar o trainee ali, o cara que está sendo treinado para operar aquela máquina e aprender sobre ela? Você não pode nem parar a máquina. Tá? Aliás, quando você chega dentro da planta de produção, você não consegue nem se comunicar com o cliente. Exatamente. Então, o que acontece? Ele entra num laboratório de realidade virtual, coloca o óculos e ele consegue ver aquela máquina em pleno funcionamento. É fantástico, exatamente. Você não coloca em risco o treinado, né, quem está aprendendo, e você não coloca em risco também a máquina. Legal, tá? Isso é fantástico. Não, mas você consegue reproduzir ela funcionando em tempo real? Perfeitamente. Inclusive, é até melhor do que a máquina real. Por quê? Porque você pode apertar um botão e esconder camadas daquela máquina. Por exemplo, a carenagem. Então, você consegue ver o interior, vista raio-x. Você usa um plano de corte, né? Você pode, literalmente, se você tiver uma turbina de avião, por exemplo, você pode ver uma turbina de 2 toneladas na sua frente, né, ligada, ver o interior dela funcionando, a combustão, sem gastar uma gota de gasolina azul de aviação. Né? Então, um treinamento... Sem os riscos e tudo mais, conforme você falou. Exatamente. Eu acho que outra área muito interessante é treinamento técnico. Então, por exemplo, treinar uma pessoa a usar um aparelho de solda, que é extremamente caro e perigoso. Então, você consegue literalmente soldar coisas ali dentro, mexer com todos os parâmetros da solda e se aperfeiçoar bastante antes de colocar a mão numa máquina de solda verdadeira. Isso que você falou de solda eu achei interessante, porque eu tenho informação na área de soldagem também. Não sou soldador, mas eu tenho uma certa informação. Eu tinha dificuldade de soldar, eu conheço a parte técnica da solda. Puxa vida, solda é algo bem técnico, então é possível então reproduzir isso no treinamento. Completamente. E olha só que interessante, se você pega o aparelho real da solda, eu sei que tem o tempo que você passa a solda, é importante. Se você for rápido demais, pode dar fissura. Se você for devagar demais, acumula, e tudo mais. Se você utilizar a máquina real, você não tem métrica, né? Você pode ir mais exatamente. Em realidade virtual, você consegue começar a absorver ou monitorar a métrica. Então, se o cara vai rápido demais... A deposição de metal de adição. Exatamente. Você pode soltar um relatório depois. Quantas vezes ele errou, aonde ele errou, qual foi o erro, se o erro foi o ângulo, se foi a velocidade. Em tudo, em realidade virtual, você pode também absorver métrica daquele treinamento. É bem interessante. Falando mais treinamento, que eu acho que é um tema muito interessante, a parte de segurança também é possível, né? Sim, atualmente a gente tem até uma prova de conceito com a Nestlé, em que tem você pega uma tablet, aponta para o maquinário, tá? E ele vai fazer em realidade aumentada, que é a sobreposição do virtual com o real, ele vai começar a dar indicativos do que é que tem que ser feito em termos de segurança, o famoso loto, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, colocar o cadeado num tal lugar, fechar uma trava de segurança, ele vai mostrando isso aí. E a cada momento, a cada passo ele faz, ainda tira uma foto que vai para um relatório para ver se ele realmente está seguindo todo o protocolo estabelecido. Se tiver qualquer problema de segurança depois, você pode pegar o histórico daquele treinamento, que ele foi tirando fotos, e realmente, como é que se diz, auditar todo o histórico do porquê que aconteceu algum problema ou acidente. Isso é bem interessante. Na parte de processo produtivo, indo para a área industrial, que é interessante também, tem os procedimentos, que é a parametrização do processo, né? É possível fazer realidade aumentada também para procedimento? Por exemplo, qual que é o método de trabalho desse processo? Eu consigo fazer isso também? Esse é exatamente o objetivo. Você pega um iPad, por exemplo, ele vai pegar um QR Code e vai, através do QR Code, ele vai puxar os dados de 3D e as animações esquemáticas e encaixar em cima da máquina real. Tá? E aí ele começa a mostrar um passo a passo de como efetuar aquele processo. E tem uma outra coisa bem interessante que a gente está fazendo com a Nestlé também, que é começar a mostrar no ambiente virtual, seja em realidade aumentada ou realidade virtual, a gente começa a mostrar dados que estão sendo capturados de sensores em tempo real. Então, quando você pega o iPad ali em realidade aumentada, você passa na frente de um forno da Nestlé e você vai conseguir ver temperatura, torque, você começa a ver todos os dados que estão ali no interior, de uma forma muito ergonômica, tá? De uma forma muito holística, porque como que você vê os dados do forno atualmente? Numa planilha. Aquilo ali é muito difícil de se interpretar.
mas quando você vê em realidade aumentada nos locais certos, com heat maps, ou seja, diferenças de cores para temperaturas diferentes, Sim. você consegue ter, né? E aí, conforme o dado que está mostrando, por exemplo, tem uma peça que ela está perto da data de troca, ele consegue disparar também uma operação de treinamento já em realidade aumentada, que é fantástico. Isso que você está falando já me veio em mente a manutenção preditiva, né? Perfeito, exatamente. Trabalhando com isso para ver, por exemplo, os desgastes prematuro ou as características que pode potencializar uma falha no equipamento. Puxa, então é muito mais abrangente do que eu imaginava. Exatamente. Então eu vou até contar de um caso de sucesso na Nestlé também, numa válvula da Nestlé, que toda vez que a válvula emperrava, eles precisavam de um especialista. E o especialista muitas vezes nem estava na fábrica. Tá? É caro esse especialista. Mas com realidade aumentada, o passo a passo ali é tão fácil e simples que qualquer pessoa consegue fazer. Então eles conseguiram passar um fado que era do especialista, né, vamos dizer, do manutentor, passou apenas para o operador, que é um cara muito mais barato, em tempo real, quebrou, ele mesmo consegue. Mais assertivo também, com certeza, exatamente, tempo e tudo mais. Menos erro, exatamente. Como que está o Brasil em relação ao resto do mundo? A gente está parelho? Como a gente Sim, eu acredito que a mão de obra do brasileiro é bem qualificada em computação gráfica e ciência da computação em geral, tá? Então a gente aqui acho que está exportando até mão de obra qualificada para o exterior nessa área. Europa, a gente até perdeu um funcionário para a Alemanha um pouco tempo atrás. Sim, bacana, não bacana de perder, mas bacana que o Brasil é isso que você quiser. Nesse sentido. Eu não achei bacana perder ele. Eu sei que Portugal, a parte de informática, né, de TI, Portugal aceita muito brasileiro, né? Mas o Brasil é bem aceito. Isso é interessante que o brasileiro consegue trabalhar de uma forma bem correta, mas também bem criativo, né? Isso facilita bastante também a área de computação gráfica. Que precisa, né, ter formas de conseguir acessar e melhorar o sistema continuamente. Cadu, muito obrigado. Agradeço demais. Você deu uma aula para nós, sinceramente. Você passou muita informação para nós aqui. Agora, quem quiser saber mais, conhecer a sua empresa, conhecer mais sobre o assunto, como que chega até vocês? Tá, primeiro a gente tem um site, xrproj.com ou xrproj.com, tá? Esse é o site da plataforma de autoração de conteúdo, a gente está melhorando ela pouco a pouco. A gente está no Parque Tecnológico também, no Centro Empresarial 1, então qualquer empresa de grande porte... Que na beira da Dutra é fácil acesso, né? Exatamente. É interessante fazer uma visita, ou pode me chamar também, mandar um e-mail para cadu3d@xrproj.com. Eu tenho o prazer de ir até a empresa, mostrar o óculos, porque a tecnologia imersiva, uma coisa é você falar e ver um vídeo, mas a outra coisa completamente diferente é botar um óculos na cabeça e ver o ambiente virtual. Acho que esse que é o mais interessante, tá bom? Então, obrigado mais uma vez, viu, Cadu, pelas informações, agradeço demais. Então, pessoal, quiser conhecer mais, entre no site, entre em contato com a Fórmula XR, ele tem bastante informação, conhecimento. Você viu a aula que ele passou para nós aqui, então aproveite isso aí para conhecer mais, né, aprimorar nessa área que é o futuro. Quer dizer, já é o presente, né? Então o futuro já é o presente. Vai melhorar muito, vai melhorar muito mais, com certeza. Pessoal, chega ao fim de mais um programa Avanço Tecnológico. Continue acompanhando, agradeço, né? Vocês acompanharam as nossas redes sociais. Continue acompanhando o programa da FIC TV, canal 25 e 525 da Clarinet. Um grande abraço, até o próximo programa Avanço Tecnológico.